Obrigado. Então, primeiro, você é o cara de negócios e desenvolvimento, né? Era isso, era esse o meu título. A melhor parte de ter a sua própria empresa é que você pode inventar o que você. Ah, eu sou concierge. Mas agora você está sendo apresentado como o diretor executivo e você, Rami, você tem muita experiência como o cara de desenvolvimento de negócios. Você trabalhou no Lufthansa e Ridiculous Fishing, dois jogos que eu adoro, e também o Super Crate Box e o Trono Nuclear. Sim, são todos jogos meus. E você também faz parte de muitos programas, né? Você participa de muitos programas que aumentam o alcance do desenvolvimento indie, de um modo geral. Isso. Isso é muito divertido. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Faz tempo que eu não venho ao Brasil. E é muito legal ver como as coisas cresceram. Quando foi? Ah, acho que foi 2011, depois 2012, 2014. Ah, você já veio várias vezes. Eu conheço bastante gente por aqui. Então, me disseram que você queria perguntar quantas pessoas aqui na plateia são desenvolvedores. Só tenho algumas dúvidas assim em geral. Maravilha. Então, tenho outra dúvida. Então, oi. Só rapidão. A gente poderia falar sobre muitos assuntos diferentes. E eu estou conversando com vários devs e eu queria destacar algumas coisas, alguns assuntos possíveis. Mas vocês querem que eu fale sobre alguma coisa específica? Algo que está super importante, super em pauta? Algum assunto que vocês querem? Ah, por favor, Rami, fale um pouco. Olha, eu não sou desenvolvedor, mas eu posso abrir com uma pergunta e depois eu deixo o palco para você. Então você já veio aqui antes, no Big Festival, né? Não, eu venho tentando há anos, mas é a primeira vez. Então, qual é a sua visão panorâmica do mercado de desenvolvimento brasileiro agora? A gente destacou vários jogos ontem na premiação e os jogos parecem incríveis, né? O que você acha? Nossa, teve tanto crescimento, tanto aprendizado. Eu acho que ainda existem algumas coisas que podem ser focos locais e não só o negócio necessariamente, não só o business. Arte, som, tudo isso é tão maravilhoso, o design é tão esperto. Acho que o trabalho está sendo feito muito bem, mas tem algumas outras questões que poderiam ser melhoradas e eu queria falar sobre isso. E é por isso que eu queria perguntar para vocês se vocês querem um foco, mas a gente também pode falar na sessão de perguntas no final. Então eu vou começar. E se tiver algum assunto que vocês queiram que eu fale, levanta a mão, balança a mão mesmo, por favor. A minha sugestão para vocês, como devs, é, olha, podem sugar todo o conhecimento que esse cara tem aí, que ele é foda. Vocês se incomodam se eu sentar? Oi, então, desculpa, tô na correria há alguns dias, atravessei o oceano. Bem, eu sou o Rami Ismail, eu sou desenvolvedor indie há uns 15 anos. E sempre que eu vou para um palco, tem um assunto que eu sempre gosto de deixar bem claro, antes de mais nada. Qualquer pessoa que sobe nesse palco é uma pessoa com uma história completa no desenvolvimento de jogos. E o que eles falam é moldado pela experiência que eles tiveram no desenvolvimento de jogos. Ontem eu estava assistindo uma palestra que foi uma palestra bem legal, foi feito pela equipe da Xbox e eu gostei da palestra, mas eu também tenho algumas críticas sobre o que eles disseram. Porque a ideia por trás da palestra era: vamos lá, você só precisa de motivação, você só precisa acreditar em si mesmo. Pois bem, vocês estão aqui num sábado à tarde, ouvindo o que eu tenho a dizer. Vocês já acreditam no sonho. Vocês não teriam comprado um bilhete para esse
para esse festival se vocês não acreditassem. Eu sei que vocês acreditam. Eu sei que vocês são motivados. Vocês não precisam de vambora. Vocês precisam de dinheiro para criar videogames. Vocês precisam descobrir como transformar isso numa carreira, num emprego. Olha, aquela palestra que eles deram teria funcionado muito bem em Seattle ou em qualquer lugar nos Estados Unidos, onde é fácil conseguir dinheiro. Mas aqui, na América Latina, você paga 5 bilhões só em imposto, pelo que me dizem. Então, veja bem, a palestra deles foi boa, não foi ruim. E depois de ouvir tudo que eles tinham a dizer, eu joguei fora o meu slide e eu quero falar diretamente com vocês sobre como é ser um dev indie, o que eu vi nos últimos anos, e eu quero responder as suas perguntas. Porque uma das coisas que eu fiz nos últimos 15 anos é... eu sou um desenvolvedor indie, e quando eu comecei não existia publishers. Não existiam publishers indie. Aliás, quando a Devolver Digital teve a ideia de publicar jogos indie, eu fui um dos 3 primeiros. Era um jogo do Serious Sam. Esse foi o primeiro título indie publicado, entre aspas, por uma publisher muito pequena. E pra gente, a ideia de ser independente era não precisar de um publisher. Esse que era o sonho. A gente fazia jogos em Flash para ganhar dinheiro. Porque com Flash você ganhava 10 mil dólares e isso bastava, porque o orçamento era muito menor. E aí veio a Devolver, aí a Ralph Fury e vários outros publishers. E eu odiava. Nossa, eu fiquei muito, muito irritado. Porque eu não posso competir com eles. Eu não podia competir com eles. Eu era só um dev indie. Eu lançava um jogo a cada 2 anos. Eles lançam 20 jogos por ano. E, na verdade, o que eles fazem é tão esperto porque a gente não precisava de nenhum publisher até que vieram os publishers. Porque eles podem falar com a imprensa, falar com a Microsoft, eles podem assinar contratos com a Xbox, com o Game Pass, eles podem manter as conexões rolando e aí a gente não pode mais competir. Eu não tenho orçamento para construir um quiosque daquele tamanho. Eu era uma pessoa, ou no máximo 2. Eu podia comprar um bilhete, talvez, com sorte, e só. Então, a gente perdeu esse segmento. Aliás, nós perdemos tanto que eu tenho uma dúvida. Quem aqui jogou Cult of the Lamb? Quem publicou Cult of the Lamb? Devolver Digital. Quem desenvolveu Cult of the Lamb? Quem é o seu colega? Quem é que fez aquele jogo? Uma pessoa sabe. 2. Todo mundo conhece a publisher. Ninguém conhece os nossos colegas, porque esse é o trabalho deles. O trabalho deles é conectar os melhores jogos com a marca deles. Não a nossa marca, a marca deles. Então vocês podem achar que eu odeio os publishers. Eu não odeio. Eles são meio úteis. Porque com o aumento dos orçamentos, não tem como fazer esse pulo do gato entre não ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Se você quer produzir um jogo competitivo, você vai precisar de 100 mil dólares ou mais, só para começar. E olha, se você não recebe dinheiro, se você não tem um salário, se você é um amador, tudo bem, mas o seu jogo vai precisar chegar a um valor de desenvolvimento de 100 mil dólares para ser competitivo no mercado atual. Eu tô vendo umas pessoas aqui mais velhas e mais jovens, então eu não vou falar palavrão, mas é muitíssimo dinheiro. Então, parte do que eu quero falar aqui hoje é como que as publishers se tornaram úteis única e exclusivamente por causa da existência delas. Eu não odeio as publishers, mas lembre que quando eu tô falando, lembre que sou eu, o cara que foi de um mundo em que não existiam publishers para um mundo em que existem e, meu Deus do céu, eles ganharam. Então, eu tenho graves objeções à forma como as coisas funcionam. Eu preferiria que o foco fosse nos desenvolvedores. Seria legal. Beleza. Então tá, eu anotei algumas coisas aqui nos últimos dias sobre assuntos que eu quero atacar aqui. Então, a motivação de vocês já é ótima. Então, vou pular esse assunto. Quantos de vocês aqui são devs comerciais com algum título que já foi publicado? Quem aqui quer ser desenvolvedor profissional, mas não tem nenhum título pronto? O que os outras pessoas estão fazendo aqui? Se vocês não lançaram nenhum título, nem deixaram de lançar um título, então o que está acontecendo?
Ah, você é um designer, você faz parte de uma equipe maior. Ok, legal. Então, se você é um dev independente e você não lançou, não publicou nenhum jogo, o seu maior obstáculo para o sucesso é o fato de que vocês não publicaram nenhum jogo. Ponto. Só isso. Se você quer um emprego e você, bem, você não publicou nenhum jogo. Ah, você quer um estágio? Ué, mas você não publicou nenhum jogo. Até para ser um estagiário hoje, ajuda muito. Se você quer ter qualquer impacto, você precisa de um título publicado. Então, sua primeira meta, seu primeiro desafio como indie, como estudante, é publicar qualquer coisa. Qualquer coisa. Nem precisa ser um grande jogo. Olha, se você é um dev comercial, esse título precisa demonstrar o potencial que você tem. Se você quer ir falar com um publisher, você fala, ah, eu quero criar um MMO AAA e eis aqui um jogo que eu fiz em 2 dias. Não, não é assim que funciona. Precisa fazer sentido. Porém, a falta de um título publicado é o seu maior inimigo, provavelmente depois dos seus pais, porque como os meus pais, eles falaram, olha, você pode ser médico, engenheiro ou advogado. E eles falam, não, precisa ser um desses três, não pode ser um dev, tá maluco? Então os seus maiores desafios é, você não publicou um título e ninguém acredita que publicar um título vai ser rentável. E a maior forma de provar que você consegue fazer sucesso é se concentrar exclusivamente na publicação. Não precisa ser um jogo grande, nem de sucesso, nem de muito sucesso. Simplesmente um jogo publicado. Enter. Se isso levar 1 ano para você, mas você consegue publicar o jogo no Steam e você não ganhar absolutamente nada. Você não ganha dinheiro, você não ganha parceiros, a sua equipe não aumentou de tamanho, mas você publicou, isso basta. Porque olha só, se você publicar um título e vender zero cópias, ou 10 cópias, um número assim, irrisório, e aí você vai para uma publisher e fala, ah, eu fiz esse jogo, e eles olham e falam, ah, foi publicado, tem 10 resenhas, ninguém ligou, ok, as resenhas são ok, mas ninguém se importou. Você acha que isso é bom ou ruim? É ótimo. Você publicou um jogo, seu marketing é horrível, mas faz sentido, você é um dev, você não é um marqueteiro, você não é uma publisher. O trabalho da publisher é fazer marketing. A publisher vai falar, olha, a gente consegue fazer o marketing melhor. É uma situação ganho-ganho, todo mundo está ganhando. Então você não precisa publicar algo que faça sucesso. Você só precisa demonstrar que a sua equipe é capaz de ter uma ideia, executar a ideia e publicar a ideia. E olha só, publicar é difícil, mas desenvolver um jogo e publicar um jogo são duas coisas completamente diferentes, são mundos diferentes. Se você nunca fez isso ainda, faça isso o quanto antes. Com certeza vai ser a sua o seu maior desafio. Como dev, o que quer que seja a sua função exata, programação ou arte, publicar é uma habilidade, uma competência separada, que você só pode aprender publicando um jogo. Então, se você não tem isso, e você tem uma equipe, vocês querem fazer um pitch de um jogo, e ninguém na sua equipe publicou nenhum jogo, sabe o que vocês têm que fazer? Encontre alguém que já publicou um jogo e contrate essa pessoa. E não estou falando contrate essa pessoa agora, não. Fale com a pessoa que publicou um jogo, e aí, no seu pitch, adicione essa pessoa. Adicione o salário dessa pessoa ao seu orçamento. Eu trabalho com muitos publishers e eu prefiro ver um orçamento de $500 mil com um produtor que publicou 3 jogos do que um orçamento de 300 mil que não tem ninguém que publicou. Com certeza é muito melhor ter alguém que publicou um jogo. Porque o maior desafio, eu sou olheiro, então o maior desafio é que a publisher vai te dar um saco cheio de dinheiro. Mas e se você não sabe publicar um jogo? Já era. Então você precisa ter alguém na sua equipe que já publicou um jogo. Isso vai trazer confiança para os publishers. E eles vão querer trabalhar com você. Então você não precisa contratar essa pessoa agora. Olha só, eu já ouvi muitos pitches nos últimos 2 ou 3 dias. Não todos, mas muitos de vocês fazem o mesmo erro. Vocês estão fazendo o pitch do que vocês têm agora, onde o jogo se encontra agora, a qualidade agora, a sua equipe agora. Eu não ligo.
Isso não importa. Ninguém tá nem aí. Porque você não vai publicar o que você tem agora. Ninguém vai comprar o que você tem agora. Se você está fazendo um pitch, faça o pitch da versão final do jogo. Faça o pitch com mockups, com modelos, com capturas de tela. Descreva a equipe inteira, não a equipe que você tem agora. A publisher quer saber quem você vai contratar. Porque o pitch funciona assim. Você vai me convencer que esse negócio que você está fazendo vai dar dinheiro para mim. Não eu, né? Eu não sou o publisher. Eu ajudo. Mas o pitch vai dar dinheiro para a pessoa para quem você está falando. E em troca, essa empresa vai te dar dinheiro. Em troca desse dinheiro, eles vão receber esse negócio que você está fazendo o pitch. Que é o jogo final, o produto pronto, a equipe final, na data do lançamento. Não é um protótipo com arte tosca e 3 pessoas, mas você vai contratar 4. Não, é a versão final. Faça o pitch da versão final. Eu não quero ver, é só um protótipo. Eu sei que é um protótipo. Eu vejo muitos protótipos. Eu entendo qual é o conceito de um protótipo. Eu quero saber como vai ser. Sabe por que eu quero ver o protótipo? Para que você prove para mim que funciona. Não é o que eu estou comprando. Eu não estou comprando um protótipo. Eu estou comprando um jogo pronto lá no futuro. Que eu possa mandar para os meus usuários e consumidores. Um jogo da Devolver Digital. É isso que eu vou comprar. Então o protótipo existe única e exclusivamente para provar ao publisher que você é capaz de fazer o que você alega fazer. Quanto mais jogos você tiver publicados, menos importante é o protótipo. Se você não tem nenhum jogo publicado, você precisa do protótipo. Mas imagina, eu tenho 15 anos de experiência, eu tenho 7 jogos super bem sucedidos, eu posso encontrar desenvolvedores em qualquer lugar. Você acha que eu mostro um slice vertical? Não. Eu falo, essa ideia tem aqui uma arte de conceito, eu tenho uma equipe, eles falam, beleza, quanta grana? E eu falo, X, eles falam, é um pouco demais, que tá um pouco menos. E eu falo, não, eu preciso de X. E às vezes eles dizem que sim ou que não. De vez em quando eles pedem para ver mais coisa, mas eu tenho 15 anos de experiência. E o motivo que eu falo isso não é para me gabar, é para mostrar para vocês que esse é o objetivo. Não tem nenhuma regra fixa sobre como isso funciona. É tudo uma questão de confiança. Você precisa criar confiança na mente das pessoas que estão ouvindo o seu pitch, para que eles acreditem que vale a pena jogar dinheiro na sua cara. Então esse é o primeiro assunto que eu queria falar. Eu ouvi muitos pitches sobre o produto atual. E não é isso. O pitch é sobre o produto futuro. O segundo assunto que eu senti muita falta em muitos pitches era um orçamento e um calendário. Eu acredito que vocês sabem fazer videogames. Vocês estão aqui no Big. Mas eu não sei se vocês sabem o que fazer com $200 mil. Quem aqui já coordenou um orçamento de $200 mil? Tem algo muito esquisito sobre o desenvolvimento. Você precisa ser a pessoa que entra no supermercado e fala, meu Deus, a Coca-Cola ficou muito cara. Mas ao mesmo tempo você fala, não, eu preciso de $250 mil, não 230 mil. Você precisa ser essa pessoa. Eu preciso acreditar no seu orçamento. Sabe o maior erro que eu vejo? Vocês miram baixo demais. Baixíssimo demais. Quando eu vejo um jogo que levou 2 anos para desenvolver por 6 pessoas, vocês falam $80 mil. Como assim $80 mil? Em Los Angeles, não dá nem para comprar almoço com $80 mil. $80 mil não basta. Então, eu não acredito em vocês. Vocês não entendem sobre negócios. Se você acha que 6 pessoas, 2 anos, com $80 mil vai dar algum jogo, não. Eu sei que o salário muda entre Estados Unidos e aqui, mas mesmo na América Latina, sem as margens, eu não acredito, pessoal. Se você mirar baixo demais, você não vai conseguir confiança. Eu preciso de um número maior. Eu prefiro lançar aquele jogo lá de 230 mil do que um de 80. Veja bem, se você pedir dinheiro demais, e eu sou o da publisher, e você pede 500 mil, e eu falo, 300 basta. Sabe o que acontece? Eu vou falar, que tal 400? Aí você fala 450, e eu falo 400. Aí você fala 420, e aí eu falo 400. E alguém vai dizer que sim ou que não, no valor de 400. É isso que acontece se você começar com 500. Mas se você começar com 80, você acha que eu vou falar, que tal 200? Nem a pau, eu vou falar que não. Eu não vou negociar pra cima.
Eu preciso explicar para o meu chefe que alguém veio pedindo 80 e eu dei 200. Eu não consigo justificar isso. Então é muito mais importante mirar baixo do que mirar alto. Alto, tudo bem, a gente trabalha. Mas baixo demais, nem a pau. Porque eu não vou mais confiar na sua capacidade de fazer negócios. Se você for baixo demais, eu posso achar que você é arrogante, que você tem excesso de confiança. Se você for alto demais, talvez eu ache que você está aumentando a margem demais, mas eu vou acreditar que você sabe como funciona o dinheiro. Eu preciso acreditar que você sabe lidar com dinheiro. E o mesmo vale para o cronograma. Tem gente que fala, 1 ano e meio. Eu falo, meu Deus, faltam 2 anos e meio. Então, pouco tempo, tempo de menos, é um problema. Tempo de mais, a gente consegue negociar. Então, aqui 2 dicas para não exagerar para baixo. Primeiro, tem algo chamado análise comparativa. Basicamente, você entra no Steam ou qualquer plataforma, você encontra valores de renda e você vai procurar 3 valores. Um jogo pior que o seu, um jogo tão bom quanto o seu e um jogo melhor que o seu. E aí você vai conferir a seguinte informação, só a seguinte informação. O jogo ruim precisa ter 70% do seu orçamento em renda. Então, se você pedir 100 mil dólares, aquele jogo precisa ter lucrado 70 mil. O jogo que está no mesmo nível que o seu precisa ter feito 130% do seu orçamento. Por que 130? Porque a plataforma come 30%. Então, 30% é simplesmente o break-even. 100%, né? 130 menos 30. E o jogo melhor que o seu precisa ter lucrado 300%, 3 vezes o seu orçamento. Por quê? Porque os investidores estrangeiros, para eles, 3x é ótimo. Se eu tenho 100 mil dólares e eu te dou 100 mil dólares e você me dá 300 mil dólares, então eu vou te dar 100 mil dólares de novo. Aliás, eu posso te dar 100 mil e ver se você também me dá 300. E eu fico com 100 mil. Então agora eu tenho o mesmo valor, eu tenho 2 apostas feitas, e se os dois fizerem dar certo, então eu consigo multiplicar por 3 de novo. Isso é lindo. Então, 70, 130, 300. Se esses números funcionarem, então o seu orçamento está bem redondinho. Tá bom. E aí se você olha o jogo pior que o seu, e ele lucrou 300% do seu orçamento, sabe o que isso significa? Que você precisa crescer, você precisa aumentar, até que aquele jogo ruim esteja valendo 70% do seu orçamento. Se você olhar o jogo bom e ele só lucrou 70% da sua renda, você não vai conseguir produzir o seu jogo, ele é caro demais. Faça outra coisa, mude de plano, mude de ideia. Aqui, eis a única coisa que eu olho, que eu procuro como olheiro. Primeiro, o orçamento faz sentido comparativamente. E 2, quais são as proporções? É muito simples. Eu quero ver quanto você gasta nas disciplinas, em arte, em código, em design, em som. Vamos supor que você está fazendo um RTS. Qual porcentagem do seu orçamento deve ser dedicado à arte? Se você está fazendo um RTS e 70% do seu orçamento é em arte, não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Eu preciso parar de falar palavrão. Se você está fazendo um RPG e o seu orçamento de arte é 10% do orçamento, isso também não faz sentido. É por isso que as frações são importantes. E na linha do tempo, vale a mesma coisa. Eu quero ver 4 marcos. O protótipo, o slice vertical, alfa e beta. O protótipo, feito. Ok. No momento do pitch, você já fez o protótipo. Ok. E a fatia vertical? Você está quase pronto. No alpha, você está feature complete. Significa que todo o recurso do jogo está presente no jogo. Feature complete significa que quando você tem um sistema de inventório, ele precisa funcionar. Eu preciso de 2 itens existentes, só 2. Sabe por que 2? Porque significa que eu posso subir, descer, selecionar um item, deletar um item, tudo funciona. Isso que é feature complete. Não preciso de 100 itens no seu jogo para que ele seja feature complete. Feature complete significa todos os recursos funcionam. Aí no beta, aí sim o conteúdo precisa estar completo. Vamos de novo, um RTS. Eu espero que o alpha demore bastante, porque é um jogo com muitos sistemas.
Num RPG, eu espero que o beta demore bastante, porque os sistemas não são muito exigentes, mas tem muito conteúdo. Então, proporções. Se você conseguir fazer as proporções fazerem sentido, eu confio 50% a mais em você, por si só. Isso não basta, mas ajuda muito. Outro assunto, jurídico. Jurídico. Se você vai assinar um contrato com uma publisher, pelo amor de Deus, contrate um advogado. Por favor, contrate um advogado. Eu tô comentando sobre isso porque eu ofereço consultoria online. E eu acho que 30, 40% dos meus casos da América Latina são porque um dev foi ferrado por um publisher. Contratos ruins, protótipos ruins, orçamentos ruins. E você precisa devolver dinheiro se eles não gostaram do jogo. Orçamento condicionado, orçamento que você recebe após o fato, orçamento insuficiente, publishers que fogem com seu jogo. Tantos casos. 3 itens. Primeiro, eu não sou advogado, contrate um advogado. Se em algum momento você vir a frase direito de primeira recusa, diga não. Sai correndo. Nunca assine um contrato com direito de primeira recusa. O que isso significa? Direito de primeira recusa significa que para qualquer jogo descrito naquela cláusula, você precisa oferecer primeiro a essa publisher, fazer uma oferta, e aí eles dizem que sim ou não. E se eles disserem que sim, o jogo é deles. Se eles disserem que não, você pode começar a negociar com outras empresas. Isso te põe numa posição terrível de negociação, porque você não vai saber o valor do seu jogo. Eu já trabalhei com equipes que queriam 250 mil dólares de orçamento e o jogo deles é tão lindo que a gente conseguiu 7 milhões de dólares. 28 vezes mais do que eles pediram. Porque a gente tinha espaço para negociar. Porque 10 a 15 publishers queriam ser a escolhida. E aí, quando a gente chegou a 250 mil, a gente foi negociando, de 100 para 200, a gente foi crescendo. E aí chegou um ponto em que a gente tinha 3 publishers, a gente falou, ok, vamos pegar o melhor e pronto. Mas essa cláusula de direito de primeira recusa significa que você não recebe mais nada. Você faz uma proposta, eles dizem que sim e pronto. E, segundo, até eles responderem a sua pergunta, você não pode fazer nenhum pitch. E se eles forem terríveis? Se eles forem péssimos, você fica preso com eles. Nunca, 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 jamais aceite uma cláusula com direito de primeira recusa. Segundo item, procure informação sobre como e onde eles pagam. Muita gente acha que o dinheiro aparece magicamente. Não, é baseado em marcos. E se eles decidirem que você concluiu o primeiro ou segundo marco, aí você recebe o dinheiro, uma parte do dinheiro. Na fase alfa, você quer ter recebido mais ou menos metade do orçamento. Eles vão querer carregar o maior orçamento possível no final do jogo. Isso significa que você vai ficar sem grana durante o desenvolvimento. E se você precisar contratar mais um artista? Então isso não basta. Você precisa garantir que você tenha 50% do seu dinheiro na metade da entrega. É difícil negociar isso, mas sabe o que é pior? Fracassar com seu jogo, porque você não conseguiu lançar, porque você não tinha os recursos. E, em terceiro lugar, a cláusula de quebra, a cláusula de terminação. Isso significa como você pode sair do contrato e como eles podem sair do contrato. Em todo contrato, o termo de rescisão do contrato sempre vai ser favorável ao publisher. Eles vão dizer, a gente pode sair quando quiser e a gente não deve nada, mas se você sair, você tem que devolver o nosso dinheiro. Sabe o que isso significa? Sem o marketing deles, você não pode ir para lugar nenhum, você depende deles, porque você vai ser impossibilitado de sair, você não vai ter esse dinheiro para devolver para eles. E você precisa garantir que eles não possam simplesmente te abandonar quando chegar a um jogo mais bonito, mais brilhante. E esse foi o 3. Número 4, agora, só para manter em mente. Antes de assinar um contrato com uma publisher, tenho aqui um truque para vocês.
Lembra daquela palestra da Xbox de ontem? Fale com as plataformas. Fale com a Apple, com a Xbox, com a PlayStation, com a Nintendo. Se você não tem contato com eles, manda uma mensagem para mim no direct e eu te mando o contato deles. Porque a maioria dos publishers vem e falam, eu te dou 250 mil. E sabe o que está no orçamento? Eu acho que a gente consegue 500 mil da Microsoft. Eles assinam seu jogo, eles viram e eles falam, Microsoft, 500 mil por favor. A Microsoft trabalha com eles falam, beleza, pronto. Eles acabaram de ganhar 250 pau e você não começou ainda. E esse dinheiro não vai para você. Esse dinheiro é lucro deles. Eles ganharam 250 mil de lucro e você nem começou ainda. Então, que tal falar com as plataformas? Se você não conseguir, eles vão tentar, tudo bem? E aí, se eles conseguirem, beleza. Pelo menos alguém ganhou algum dinheiro. Mas converse primeiro com as plataformas, ok? Beleza. Então, isso foi o jurídico. O último assunto é o design de games. Quanto tempo eu ainda tenho? 10 minutos, né? 10 minutos? 10 minutos. Eu quero falar sobre o design de jogos um pouquinho. Isso não é para todos. Alguns de vocês estão já fazendo isso certo. Mas o que é design de jogos? O que é? Design de jogos é a prática de mentir usando computadores. Esse é o nosso trabalho. Nós mentimos. Sabe por que isso é importante? Porque é tudo falso. Sabe o seu jogo favorito? É tudo mentira. Pontuação alta, top 10, é tudo pixels. Sabe a narrativa, sabe a trama super envolvente? Foi inventada por uma pessoa. Por que isso importa? Isso importa porque nada é verdade. E eu tenho uma citação do Assassin's Creed. Tudo é proibido. Você pode mentir. Todo game que você curte joga um dado em algum momento. Quantos de vocês programariam aleatório de 1 a 6? Não, é claro que não. Random 6 é terrível. Seu jogador talvez vai tirar 45 vezes seguidas. É assim que funciona a aleatoriedade matemática. Eu sou selecionado aleatoriamente em todo aeroporto. Toda vez que eu vou viajar. Aleatório não é divertido. Justo não é divertido. Sabe o que a gente quer? A gente quer a sensação de justiça. Ontem eu tava jogando um jogo de plataforma lindinho. Você programou o salto, o pulo, você aperta a seta para cima, pulou. Agora, se você fizer isso e segurar a seta para cima, eu saio voando. Sabe por quê? Se seta para cima, então pulo. Então, se você segura a seta para cima, você não para de subir. Então, a segunda coisa é, se pulo e eu estou no chão, então pula. Então, como eu confiro para ver se você está no chão? Pegue o centro da gravidade, faça um raycast até para baixo. Se tiver chão lá, dentro de uma certa distância, eu estou no chão, certo? Beleza, fácil. E se eu ficar aqui assim? O raycast sai. Ele perde. Então eu não consigo pular. E aí eu caio. Isso é horrível. Então a gente rouba um pouco. A gente rouba a favor do jogador. Então, durante, sei lá, 1/4 de segundo, depois que eu saio da ponta, a gente vai fazer de conta que você está no chão. Assim que o raycast para de dar chão, a gente começa um timer. Então a gente rouba a favor dos jogadores em todo o jogo. Sabe por que você consegue tantos gols de último segundo nos 45 na FIFA? Adivinha? Sabe por que você consegue sobreviver com uma barra de vida tão pequena? Porque não é linear. Não é de 0 a 100. Não, sabe? Aquele primeiro pixel da sua barra de vida vale 20 a 30% a mais do que parece. Então vai caindo, caindo, caindo. E aí quando tá quase no final, ela diminui de velocidade. Para que você ache que você acabou de sobreviver. Quantos jogos de tiro você conhece onde você leva um tiro pelas costas? Isso não acontece. Porque é uma merda. Então quando alguém te dá um tiro de trás, o primeiro tiro erra de propósito.
A gente até põe uma linha, um tracer, para você ver de onde veio a bala. Para que você vire para trás e fale, meu Deus, eu tenho reflexos ótimos. Não, meus queridos, seu reflexo é uma merda. A gente está te ajudando. É isso que é design de jogos. Design de jogos é roubar para criar a atmosfera a favor do jogador. Não para ser justo, não pelo sistema, não por, é assim que o jogo deve funcionar. Não, é a sensação, é a intenção da sensação. Você quer que o jogador se sinta poderoso, fraco, rápido, esperto. Como é que nós podemos roubar a favor do jogador? Como é que nós podemos criar sistemas para os nossos jogadores que ajudem os jogadores a terem a sensação que a gente quer que eles tenham? Isso que é design de jogos. Olha, eu percebi em muitas equipes que o designer, por acaso, também é programador. Não tem nada de errado com isso. Eu sou programador e designer. Mas, se por acaso você for programador e designer, pense, sempre que você faz um design, que talvez você esteja sendo objetivo demais. Porque você pensa em termos de código. Você pensa, isso faz aquilo. Mas você precisa pensar por que que isso acontece. Por que que a gente faz isso acontecer? E como a gente pode roubar para produzir essa sensação. Roubar, a gente só rouba. Que esse é o nosso trabalho. A gente mente e recebe o dinheiro para mentir. E essa mentira cria uma sensação. Isso é design de jogos. E uma última coisa que eu quero falar, eu tenho só alguns segundos, eu acho, é a sinceridade. A sinceridade, a autenticidade. Eu posso dizer para vocês agora mesmo que a diferença entre os jogos que eu vi, que eu gostei, e os jogos que eu acho que podem ser melhorados, é o seguinte. Os jogos que eu gostei não estão tentando ser bem-sucedidos, eles estão tentando ser o que eles são. E eles gostam de ser o que eles são. Então eles não falam, ok, quero capturar todo o público. Tem uma dica que me deram que eu nunca vou esquecer. É muito simples. Faça um jogo que muita gente vai detestar. Faça um jogo que muita gente vai detestar. Eu fazia jogos de ação, de arcade, jogos difíceis. Muita gente odeia meus jogos. O pixel art de 2D, muita gente odeia pixel art de 2D. Eu não tô nem aí. Porque é preciso, é isso que o jogo precisa ter. Sabe por quê? Qual é a vantagem do pixel art? É honesto, você sabe quando uma bala bate no pixel. Mas adivinha, a gente roubou. O pixel não bateu, a caixa de colisão do personagem é metade do tamanho do sprite. A gente tá roubando, mas parece sincero. Então a gente usa pixel art. É por isso que os meus jogos usam pixel art, porque é honesto. Então tente criar algo que você acredita que deve existir. Porque se você acredita, outras pessoas também vão acreditar. Mas se você tentar criar algo que agrade a todos, ninguém vai gostar. E se você quiser mutar o seu jogo e criar algo que faz mais sucesso, olha, ninguém sabe o que é mais sucesso. Qual jogo você teria feito se você olhasse o mercado em 2018? Você teria feito um jogo sobre um pai triste e seu filho que assassinam deuses num panteão. E sabe qual foi o grande jogo do ano? Foi um shooter de heróis, Overwatch. E aí depois foi Hades. Você não consegue prever o que vai ser bem sucedido. Então, por favor, pare de tentar. Só faça algo que a sua equipe sabe fazer, que você curta fazer. Produza isso. Não se importe se alguém odeia. Não faça o pitch achando que precisa fazer sucesso. Não. Faça o pitch sabendo que as pessoas que gostam do jogo vão jogar e que quem odeie tanto que eles não vão nem olhar, porque essas pessoas não importam. Entendeu? Sejam sinceros. Crie algo em que você acredite e faça as outras pessoas acreditarem também. E não porque você é muito convincente, e sim porque eles acreditam no que você acredita também. Eu acho que não tenho tempo para perguntas, mas eu acho que eu cobri todos os tópicos. Se não tiver tempo, eu vou ficar ali, na frente daquela tela roxa, e se alguém tiver alguma dúvida, me procure ali. Vou ficar muito feliz de responder suas dúvidas. Se quiser fazer a sua pergunta online, me encontre no Twitter, se o Twitter ainda existir. THE_Rome. Ou me procura no Google, LinkedIn, Twitter, tudo bem. Me manda um e-mail. Se você ficar empacado com a negociação, tiver dúvidas sobre os publishers,
quiser um pouco de feedback sobre o design do seu jogo, eu estou aqui para ajudar. Muito obrigado por dedicar seu sábado à tarde. Valeu, galera. Pessoal, meu nome é Afonso Solano aí.